Fala pessoal, nesse vídeo eu vou trazer para vocês sobre o fim da assessoria esportiva que eu contratei com o Leandro Twin e por que eu considero que esse projeto deu muito certo para mim. Quando eu comecei esse projeto, eu sentia que eu estava ainda meio perdido, patinando, e por isso eu precisava de um bom direcionamento, de uma certa estrutura. E com o passar desses meses seguindo essa estrutura da assessoria, eu comecei a aprender bem como ela funciona. Eu consegui incorporar ela na minha vida. E hoje eu já sinto que eu estou muito mais bem estruturado e preparado para dar continuidade nesse projeto por conta própria. Aqui quem está falando é o Alex Salgado, então fica comigo até o final desse vídeo, que hoje eu vou mostrar para vocês como foi todo esse meu processo, junto com a assessoria esportiva do Leandro Twin. No começo do projeto, eu estava pesando na casa de 110 quilos. Eu já tinha tentado vários métodos sozinhos, várias formas de treinar, mas eu estava sentindo que eu não estava conseguindo evoluir sozinho. Eu melhorava um pouco, logo parava e tinha uma recaída. Ficava naquele efeito sanfona, a pior coisa que existe, né? Então chegou um momento que eu precisei reconhecer para mim mesmo que do jeito que estava indo, as coisas não iam mudar, não iam dar certo. Foi quando eu resolvi arriscar e contratar essa assessoria esportiva para ver se eu conseguia resolver esse problema. Eu sentia que eu precisava de alguma organização, algum método mais bem definido, algo mais certinho, apenas para eu ir seguindo no começo e ter meus resultados. E somente depois eu conseguiria me manter no caminho por minha conta, até porque esse projeto vai ser levado para toda a minha vida. Então, durante esse projeto eu aprendi muita coisa. Uma das que mais se destacaram foi na forma de treinar. Eu realmente aprendi o que é um treino bem mais pesado. Antes eu já achava que eu já sabia treinar, mas depois que eu comecei a aprender como é que funciona o treino de verdade da assessoria, eu vi que realmente eu sabia pouco. Por mais que eu achava que eu sabia treinar e até estava meio certo, mas realmente tem muita coisa que dá para aprender e melhorar quando a gente tem contato com alguém mais experiente, mais especialista no assunto. Os principais detalhes que eu vi em relação ao treinamento foram o seguinte: é um treino bem mais volumoso que eu faço agora. Eu passei a fazer exercícios que eu nunca tinha cogitado antes e que eu nem sabia bem como funcionavam. Por diversas vezes eu tive que pedir ajuda ao instrutor da academia para ele me mostrar como é que executa o exercício corretamente, porque eu realmente nunca tinha feito. Eu usei também algumas máquinas que eu nunca tinha usado, aquelas que a gente olha na academia, vê ela lá, mas nem sabe direito para que serve. Outro detalhe interessante foi trabalhar alguns músculos musculares que eu nunca tinha dado muita importância, como o glúteo, que é um músculo muito grande e que antes eu só fazia agachamento junto com perna ali e achava que estava bom para glúteo, mas agora não, eu passei a ter um treino um pouco mais específico para isso e que é muito importante, realmente, até porque esse músculo é imenso. Já em relação à dieta, eu realmente não tenho fórmula mágica. Eu vi claramente como é que funciona a estrutura lá do Leandro Twin e ele adaptou ela para mim. E eu fui seguindo. Tive muitos altos e baixos, tive dificuldade e a gente foi fazendo alguns ajustes ao longo do tempo e entendi que você precisa aprender a contar as calorias e monitorar tudo por um bom tempo para criar esse hábito. Isso ajudou muito. Eu pegar esse hábito de contar calorias de tudo, estar monitorando para conseguir seguir mais firmemente a dieta e também para encontrar algo que funciona para mim, que se encaixasse na minha rotina. Na parte de suplementação, eu também aprendi alguns detalhes um pouco importantes, nada muito espetacular, mas foi mais mesmo como combinar os suplementos, melhores horários para tomar, como encaixar isso melhor na minha rotina. Isso foi muito válido. Durante o processo, já na parte final do tempo que eu contratei, eu já estava me sentindo bem melhor. Meu peso já tinha baixado para pouco menos de 100 quilos. Meu objetivo era chegar na casa de 85, baixar de 110 para 85. Então eu já estava abaixo de 100. E eu já estava mais ou menos na metade do caminho. Foi aí que eu já resolvi voltar a fazer algumas coisas que eu tinha parado há muito tempo. Uma delas foi jogar tênis, que é algo que eu gosto muito. Então eu comecei a fazer um treino bem tranquilo, só uma vez por semana, fui evoluindo no tênis, até que eu me empolguei e o que aconteceu? Eu tive uma lesão séria no joelho, bem no menisco. E essa lesão me fez ter que parar completamente com meus aeróbicos e desanimei um pouco da musculação, a alimentação caiu, ainda coincidiu isso com o período que estava encerrando o período que eu tinha contratado da assessoria. Aí acabou que eu dei uma parada geral em tudo, chutei um pouco o balde, fiquei bem para baixo assim, dei uma desanimada com o processo. E aí esse foi o momento de focar na recuperação da lesão do meu joelho. Pelo menos até o ponto de eu conseguir voltar a fazer atividade física. Então, durante esses 2 meses parado, meu peso subiu novamente para casa de 102 quilos. Subiu aí uns 5 quilos, 4 quilos. Foi péssimo ver isso. Mas ainda assim, eu estava muito melhor que aqueles 110 quilos iniciais, né?
E isso acabou que foi um teste muito importante para mim, porque depois disso eu precisei voltar nessa estrutura que eu aprendi, que eu já tinha adaptado para minha vida e por conta própria, sem assessoria, porque já tinha acabado. Justamente eu pretendia fazer um vídeo no final dessa assessoria para relatar tudo, mas eu estava num momento bem para baixo, eu fiquei uns 2 meses parado e aí para voltar foi um pouco difícil. Mas eu voltei aos poucos. Voltei ali no começo de dezembro, ainda vindo da lesão, tinha vários exercícios que eu não conseguia fazer para a perna, eu estava sentindo, estava com o corpo parado, né? Então comecei com um treino bem leve, aeróbico eu ainda não conseguia fazer, só uma bicicleta bem leve. Mas eu fui indo, justamente para voltar a readaptar meu corpo e recuperar melhor a lesão. Aí no final do ano teve aquela época de final de ano que é sempre difícil, Natal, Ano Novo, férias, muitas confraternizações. E aí eu aproveitei o mês de dezembro justamente para tentar voltar aos pouquinhos, principalmente com a parte física, sem me preocupar tanto com a dieta. Foi aquele mês da retomada, sem tanta pressão, focando mesmo na readaptação do meu corpo e em eu curar minha lesão. Já quando começou janeiro, então eu voltei com tudo. Eu retomei os treinos com a mesma estrutura que eu já conhecia e que sabia que funcionava. Voltei a treinar pesado, pesado mesmo. O aeróbico ainda fiz de forma bem leve, mas passei a fazer sempre. Começando só com bicicleta, até que depois eu consegui fazer esteira, mais a caminhada com a esteira inclinada, que é algo que o Leandro Twin recomenda muito, até nos vídeos dele, que realmente é muito bom para perda de peso. E agora eu vou compartilhar um pouco com vocês aqui como é que foi o processo, como é que foi essa evolução que eu tive nesse tempo aqui. Vou mostrar mais ou menos aqui algumas medidas que eu tirei para vocês terem uma ideia como é que eu tô no período hoje. Como é que depois de uns 2 meses que eu retomei o processo, 2 meses e meio já, né? Já estamos na metade de março, que eu retomei o processo assim de forma bem mais forte. Então deixa eu colocar aqui para vocês. Aqui, acho que vai ficar melhor assim. Isso, aqui. Então, nesse aqui, a gente consegue ver que eu comecei aqui. Isso aqui, eu comecei o projeto um pouquinho antes, quando eu estava até com um pouco mais de 110 quilos, mas eu comecei a medir aqui, então, quando eu estava na casa de 108,5, foi a primeira medida oficial. E aí, no meio do ano passado, eu estava com 97,6, 97,9, me desculpe, e aí, quando eu parei aqui, meu peso chegou até na casa de 102 quilos. E aí, hoje eu estou já com 96,5, ou seja, eu estava melhor do que eu estava no ano passado, no meu melhor momento, quando eu fiz essa medição aqui. Isso mostra que eu realmente incorporei esse processo à minha vida e que eu consegui voltar nele, mesmo agora sem o acompanhamento da assessoria. Aqui tem as medidas de peitoral que diminuem um pouco, bíceps continua mais ou menos, bíceps, antebraço continua a mesma coisa. Não vou me estender muito aqui. Abdômen, que é sempre interessante, reduziu. Glúteos também reduziu. Demais medidas, basicamente a mesma. Então vocês podem ver, principalmente aqui, a minha medida da circunferência abdominal e meu peso reduziram bastante, né? Essas demais medidas tiveram menos variação, né? Porque realmente bíceps, antebraço, panturrilha não vai mudar tanto assim, né? Então eu considero assim que a assessoria, no final das contas, essa assessoria cumpriu muito bem o papel dela. Eu ainda não cheguei no meu objetivo final, que são uns 85 quilos ou até menos. Mas eu evoluí bastante. Eu já me sinto muito melhor. Minhas roupas me vestem muito melhor. Eu estou mais animado, tenho mais disposição. E eu já percorri mais da metade desse caminho. E hoje eu já me sinto preparado para seguir esse caminho, esse processo por conta própria. Eu até considero ainda mais para frente, quando eu estiver mais atingindo meu objetivo, de eu contratar novamente assessoria com outro foco agora, uma vez que eu consiga realmente reduzir bastante a gordura e chegar no meu objetivo. Eu diria para vocês hoje que a parte de treinamento já está totalmente incorporada na minha rotina. Eu treino no final do dia, né? Eu já compartilhei isso aqui com vocês antes. Então, praticamente chegou aquele horário ali, mas do final do dia, é como se fosse o encerramento do meu dia. Eu pego minhas coisas, vou para academia e eu me coloco para treinar todos os dias na semana. Na verdade, eu tenho que fazer 6 treinos por semana. Mas aí, de vez em quando, raramente eu tenho um imprevisto ou outro e eu acabo indo a 6 vezes por semana. É muito raro eu não cumprir essas 6 vezes. Já a dieta é a parte realmente mais difícil. Ela tem que ter constância, 24 horas por dia, 7 dias por semana. No momento, eu estou seguindo então tudo por conta própria. Eu gostei muito do resultado que tive e acredito que vou alcançar meu objetivo sim. É só uma questão de paciência. Realmente eu tive vários altos e baixos aqui e realmente estou tendo que ter paciência. Hoje eu considero que eu estou perdendo aí baixando meu peso, na casa de
entre meio quilo e 700 gramas por semana. Então você vê aí que vai ter aí muitos meses ainda até eu chegar lá, mas a questão principal que eu digo é o seguinte, eu já estou muito melhor, já consigo fazer mais atividades físicas, meu joelho já está bem mais recuperado agora, estou até cogitando jogar tênis de novo, mas eu acho que dessa vez eu vou dar mais um tempo. Né? E agora eu percebo o seguinte, que tudo depende mais de mim. A dieta é a parte mais difícil, eu tenho que seguir, os treinos já tá mais tranquilo, eu já sei a forma de fazer os treinos, então eu estou sempre trocando conforme ele me passou ali, vou readaptando, trocando, vou alterando meu treino. Mas a questão agora é a constância. É a constância dos treinos, o aeróbico depois do treino e a dieta, que é o mais difícil. E eu queria saber aí de vocês, então, o que vocês acharam desse processo. Acho que talvez possa servir como inspiração para vocês. Eu fiquei muito tempo sem postar, porque realmente eu dei uma desanimada muito grande por causa da lesão do meu joelho, mas são coisas da vida que acontecem com todos nós e a gente tem que estar preparado. E esse é o relato bem sincero assim de tudo que eu passei nesse projeto. No próximo vídeo eu quero mostrar mais detalhes de como eu estou fazendo tudo, algumas ferramentas que eu passei a usar ao longo desse tempo e várias outras técnicas aí que eu aprendi. Então um grande abraço para vocês e até a próxima!